Já vamos iniciar a nossa aula. Só dar uns recadinhos, então. A prova ela vai ser de formato remoto, então os alunos vão poder sim fazer nas suas casas, não vai ser preciso ir até a FACEAR para poder fazer as provas, então vai ser dessa maneira. Depois, posteriormente, quando essa prova então ser realizada, a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre esse tema, mas de qualquer maneira na próxima aula, né, eu já vou fazer uma revisão com vocês, também vou estar fornecendo um questionário para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter, mas de qualquer maneira já fica então de sobreaviso que a próxima aula vai ser sim nesse formato remoto. Então, vocês vão poder fazer nas suas casas, tranquilo, do mesmo jeito que foi no bimestre anterior. E caso tenha alguma dúvida, daí vocês podem também estar entrando em contato. Eu vou só verificar aqui, então, se eu não me engano, hoje é a última aula de conteúdo, exatamente, e dali no dia 8 a gente faz... no dia 8 não, perdão, no dia 7, né, porque hoje é terça-feira, por isso que mudou um pouquinho. Então, no dia 7 a gente faz a revisão, e dali no dia 14 já é o início das provas. Então, hoje é o conteúdo final. Na próxima aula eu vou estar passando para vocês, então, o último trabalho, que seria, então, um questionário preparativo para a prova. Então, se tiverem alguma dúvida, vocês vão poder estar verificando esse material. Esse material vai ser bacana para conduzir, assim, o que a professora vai estar querendo cobrar, né, do conteúdo. Então, lembrem que daí vale também nota, e toda nota é bem-vinda, porque se marcou alguma questão errada, perde lá ponto. Então, o trabalho vem justamente para somar com esses 3 pontos, né? Então, na próxima aula, então, vai ser a nossa revisão, vai ter esse questionário para vocês estarem verificando o material e assim, então, se preparar para a prova. A prova remota, então, vai ser bem tranquila de poder fazer. Eu vou começar aqui a fazer o compartilhamento da minha tela. Deixa eu só verificar a abertura. Professora? Oi, tudo bom? Pode falar. Opa, tudo bem, professora? Desculpa chegar atrasado aí. Só tava eu a hora que a professora estava começando a gravação aí, né? Isso, eu já estava preparando o material para vocês. Tá. É que, professora, o nosso TCC é entrega essa semana, sabe, do Uhum. conteúdo final. Então, como ontem teve aquela. Teve a palestra, né? Daí A no caso live. hoje era aula de TCC, né? A Isso. professora tá tirando dúvida dos alunos em relação à entrega. Então a Uhum. maioria, eu acabei de sair de lá, que foi o primeiro a ser atendido por causa da questão de ordem. E Entendi. daí por isso que os alunos não estão aqui, daí só para justificar, tá bom, professor? Tá bom, então, não tem problema. Daí eu iniciei a gravação, porque eu sei que se vocês quiserem, depois vocês abrem lá, fica mais fácil, né, Ah, não, de tranquilo, tá professor. tudo Só prontinho. desculpa aí, mas aqui não tem muito o que fazer, sabe? Não, imagina, eu sei que é uma correria. Esse final de TCC é assim mesmo. Beleza, obrigado, Mas professor. obrigada por ter avisado também, Rafael. Então eu vou iniciar aqui o compartilhamento da tela e dali vai ficar a gravação para vocês. Então, só esses 3 pontos que eu trouxe aqui, eu vou deixar escrito aqui do lado. Então, o primeiro, que a prova vai ser remota, certo? A próxima aula, ela vai ser de revisão, com um trabalho, né, um trabalho como preparativo, né, para a prova. Preparativo para a prova, escrevi tudo errado. Preparativo para a prova. E eu acho que era isso. Se tiver alguma dúvida, daí a gente vai perguntando. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Nesse primeiro momento, eu vou estar falando assim, bem geral um pouquinho, só finalizar a drenagem com vocês, igual, né, o nosso colega falou. Rafael, a gente teve essa live ontem. Infelizmente, o link para mim chegou depois só, então dali eu acabei pegando o bonde andando, mas eu achei bem interessante, porque ele falou justamente da questão da pavimentação e como a pavimentação ela acaba influenciando, sim, na drenagem urbana, porque se então a água não consegue infiltrar naquele solo pavimentado, infelizmente, então ela vai se acumulando e causa então esses problemas ali no meio urbano. Então, igual ele comentou, nós temos a possibilidade de colocar pavimentos que eles vão então receber essa água, que eles são mais interessantes. É claro que nunca vai substituir, né, uma área verde que realmente ele absorve aquela água, mas assim, a gente tem centros urbanos e vai ser impossível a gente tirar os centros urbanos e colocar só área verde, né?
Imagine São Paulo falando para você, não, você não pode mais ter esse tipo de pavimentação. Então, é bacana colocar a pavimentação, né, permeável. É claro que entra um pouquinho na discussão de aceitação, se o povo vai estar, às vezes, até inserindo essa questão no seu dia a dia, mas, de qualquer maneira, a gente pode estar conversando sempre com relação a isso. Então, a gente pode ver aqui o primeiro ponto, né, que a gente viu as 4 esferas sobre, então, o saneamento. Então, a gente viu que a gente tem a água e o esgoto, que a gente teve, né, a água totalmente, num primeiro momento ali, na primeiro bimestre, então a gente viu tudo da água, captação, até a gente teve um pouquinho com relação ao também o esgoto, a drenagem, e agora a gente vai estar vendo os resíduos sólidos, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a drenagem. Só resolver aqui uma questãozinha com o coordenador. Tá bom? Então, a gente tem essas 4 esferas principais: a água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Então, lembrando, deixa eu só interromper um minutinho aqui o compartilhamento. Essas 4 esferas principais, inclusive, caiu na prova, né? Então, a primeira, a gente comentou sobre a questão da água, que a água, então, ela é importante sempre de estar sendo discutida, ainda mais que depende da dessedentação das pessoas, né? Então, a gente também viu que logo depois que você utilizou a água, abriu a água da torneira, ela já virou um esgoto. Então, é necessário, sim, a gente ter esse cuidado, ter essa atenção com a água, sabendo que ela vai virar um esgoto e a gente tem que tentar ao máximo poluir ela o menos possível. Então, quando a gente consegue gerar esse esgoto, ele não tem características tão difíceis de degradação, é possível sim que a gente até consiga baratear a questão dos nossos tratamentos, e assim a gente consegue diminuir as taxas que vêm no final do nosso na final da conta no mês, tá bom? Então, a gente viu lá que depois a gente entra também nesse quesito da drenagem. Quando a gente fala na drenagem, a gente precisa sempre estar lembrando que quando a gente entra nesse assunto da drenagem, a gente também está totalmente relacionado com um ponto das águas pluviais, tá? Então, nessa questão, a gente precisa estar lembrando que as águas pluviais, ela vem para somar a questão da drenagem. Então, a gente tem a necessidade de fazer projetos que insiram o aproveitamento da água da chuva. Já tem novos projetos e novas pesquisas que, inclusive, a gente já tem novos projetos que, inclusive, tem tubulações duplas. Então, a gente consegue, sim, fazer um aproveitamento da água da chuva e também ter a questão da possibilidade dos mananciais tratados, então, aquela questão da água potável. Então, a gente tem 2 tipos de canalização. Lembrando que um dos pontos principais é que a gente tem que conseguir, sim, fazer essa diferenciação, porque quem vai entrar em contato, ela não vai saber, opa, essa torneira é de água da chuva ou essa torneira é de água potável. Então, para evitar esse tipo de conflito, é bom deixar bem claro que é uma das questões que está nas normas. Então, nosso próximo ponto, quando a gente entra aqui na drenagem, a gente vai estar, então, conversando sobre os pontos principais que a própria legislação está inserindo, que seja obrigatoriedade. Então, todos os novos projetos, a partir de agora, eles precisam estar apresentando, então, todo esse cuidado de verificação do aproveitamento da água da chuva, que seria, no caso, o PURAI. Então, a gente vai entrar aqui agora, de novo, no compartilhamento da tela, só para retornar. Então, aqui a gente tem essa figura que ela mostra, então, essa diferenciação com relação às tubulações e a localização delas. Não muda apenas no quesito horizontal, tipo, uma tubulação vai ficar à direita, outra no meio, outra mais à esquerda. Não, a gente verifica diferenças até na altura. Então, a rede de esgoto,
como vocês podem ver aqui do lado direito, elas têm todas elas tubulações com colorações diferentes, né? É claro que na prática não tem coloração propriamente dita, né? Mas aqui vocês podem ver que realmente tem só esse diferencial. Então, no primeiro momento, a gente vê ali no lado direito uma rede de esgoto, cuja altura dela é maior com relação à superfície do solo, então ela fica mais profunda, evitando então que haja o contato com a água e também com a água pluvial. Então, mas por que a rede de esgoto está tão longe da rede da água? Porque você teve todo um gasto de captar água, tratar a água, deixar ela clorada, desinfectada para que chegue até as pessoas. Então, para evitar o máximo de contaminação, a gente tenta deixar eles de lados opostos e no meio fica a rede de água pluvial. Lembrando que ela não está limpa, potabilizada, ela não está com as características de melhor limpeza possível, né, visto que ela não passa por um tratamento, ela apenas é coletada e já é lançada para o manancial. E quando ela faz isso, então ela vem da água da chuva, ela vem com contaminantes gasosos, então ela faz essa lavagem, o pH dela fica mais ácido, e além disso ela faz a lavagem na rua mesmo, né? Então o pessoal joga lixo, o pessoal também é possível ver às vezes dejetos de alguns animais, então tudo isso ela vai arrastando com ela, por isso que a água pluvial, ela não tem uma característica assim de ser 100% limpa, quando ela é coletada dessa forma. E quando a gente coleta elas nos telhados, também se pede descarte os 2 milímetros principais, né, os primeiros, e aí sim você vai fazer essa cloração e esse tratamento da água, tá bom? Então vamos só lembrar que a água pluvial então, está totalmente relacionada com a água da chuva, tem um pH ácido porque ela faz a limpeza da atmosfera, então ela acaba assim gerando ácidos no meio. E dentro, então, desse aproveitamento da água da chuva, a gente já tem alguns programas de acordo com cada município. Esse daqui é em Curitiba, que seria o do Purai, e ele pede, então, que todos esses novos projetos, eles insiram alguma coisa sobre aproveitamento da água da chuva. Então, você vai colocar um aproveitamento que eu vou coletar para fins paisagísticos, para limpar um piso, para lavar um carro. Então, você sempre vai estar inserindo agora essa preocupação ambiental com a água da chuva. Então, a gente tem essa lei municipal, a 10.785 de 2003. E depois, então, a primeira, a gente tinha uma outra norma, que é a NBR, então a norma brasileira, a 15.527, ela passou por um processo de atualização, por isso que hoje em dia ela está 2019, né? Então ela era antigamente de 2007, agora então eles foram verificando ao longo do tempo, olha, isso vale, não, isso não vale, os parâmetros têm que ser de outra forma, então eles conseguiram trazer essas características, então eu trouxe aqui para vocês novamente, e depois eu vou falar na revisão também, para lembrar, porque é assunto que cai na prova, que são os requisitos que essa norma pede. Então a gente já falou de alguns, vamos só lembrar. Então, esses requisitos, eles vão falar assim, você vai utilizar água da chuva para fins não nobres. Você não pode usar para dessedentação, então não pode tomar água. Você só pode tomar água quando ela é potável. Então, para que eu posso usar água da chuva? Aqui a gente tem, ó, descarga nos vasos sanitários, irrigação dos gramados, plantas ornamentais. Então, seria nessa questão, assim, voltada ao paisagismo. A gente pode lavar os veículos, lavar as calçadas, pátios, e também para fins industriais, quando a gente não verifica assim, uma necessidade muito grande de usar água potável. Não, ele pode usar uma água da chuva mesmo, se você quer, por exemplo, só esfriar um equipamento. Né? Para que eu vou usar uma água que eu posso beber para esfriar um equipamento? Né? Às vezes eles têm um sistema de resfriamento em volta do maquinário, porque às vezes ele fica muito quente, então você coloca só a água ali no meio, vai fazendo essa rotação, esse movimento, né, um ciclo, depois ela esfria e volta de novo para o processo, só para esfriar a máquina. Então você pensa assim, poxa, então eu não preciso de uma água potável, de uma água limpa, uma água para beber. Nesse ponto eu posso usar a água da chuva. É claro que se tiver contato com qualquer pessoa, é interessante que pelo menos desinfectada ela esteja, mas os parâmetros que são exigidos para a água da chuva, para sua utilização, não são assim tão rigorosos como uma água potável, porque a água potável você se preocupa com a saúde humana. Então aqui estamos com aquelas regrinhas que a gente vai ter que lembrar, tanto para a prova quanto para a vida, vocês vão utilizar nos projetos que vamos fazer daqui para frente. Então ele diz assim, a gente tem que ter
a remoção dos detritos mais grosseiros, então folhas, pedras, papel de bala, o que tiver de sujeira, a gente precisa fazer, um primeiro momento, um gradeamento, onde então vai evitar que essas partículas mais sólidas entrem em contato com a tubulação. Imagine, senão vai ficar entupindo, né? E você vai ficar gastando produto químico lá depois para tratar, desinfectar o teu material, a tua água, e você vai estar também jogando ali naqueles papéis, folhas, e aquilo, de acordo com o tempo, vai se deteriorando, vai trazer um cheiro ruim. Então, o ideal é tira todos esses atrapalhos. Então, coloca uma gradezinha, descarta esses primeiros 2 milímetros. Então, se eu perguntar para vocês, por que tem que descartar? É só a gente pensar, poxa, se ele vem na lavagem do telhado, então vem com alguma contaminação, com alguma sujeira, ele vem, então, realmente fazendo essa limpeza do telhado, limpeza da atmosfera, então ele já vem mais ácido, né? Nesse primeiro momento de chuva, ele vem com material particulado, ele vem também com material de contaminação biológica, seja por dejetos dos animais, né? Pomba, rato, barata, o que estiver passando ali, ele acaba levando junto. Então, primeira coisa que se pede, descarta esses 2 milímetros e depois você continua. Daí ele fala que o nosso reservatório deve ser limpo, pelo menos uma vez no ano, com hipoclorito de sódio. Então, deixa anotadinho esses aspectos, porque são coisas que eu vou estar cobrando para vocês. E são muito importantes, cada um desses itens. Então, não pode ter incidência de calor, contato com animais. Então, você tem que ter um ambiente bem fechado, num local arejado, para que o calor não venha estar prejudicando ali a água. Né? A gente sabe que se tiver alguma matéria orgânica, você deixar com uma temperatura maior, você vai abrir lá, vai haver proliferação de algas, que seria aquele musgo verdinho em volta, então você vai perder totalmente a viabilidade de usar aquela água, porque ele começa a ficar com cheiro, começa a ficar com uma coloração diferente. Então, o ideal é deixar aquela água ali limpinha, bem fechada, não tendo contato com a luz, nem com o calor, mas principalmente não ter contato com animais. Imagine se tem ali uma urina de rato, a pessoa vai estar contaminando essa água da chuva, a pessoa entra em contato, pega uma leptospirose, né? Então, porque ela vem ali da urina do rato. Então, tem que tomar todos os cuidados possíveis. Lembrando também que a gente comentou agora, tem que diferenciar as tubulações. Então, normalmente, coloca-se colorações distintas, então uma vermelha, uma azul, que seja então de fácil acesso. A gente viu numa das aulas anteriores que também existe a possibilidade de diferenciar com o tipo de torneira, então se é uma torneira de rosquear ou se não tem nada, né? Se às vezes é uma torneira só de abrir, uma alavanquinha assim, então vai do caráter de cada pessoa, né? Do critério deles estarem identificando qual é o tipo da sua tubulação. É claro que além, às vezes, de uma tubulação, às vezes o pessoal coloca uma plaquinha, ó, cuidado, água pluvial, não é água potável, não vai beber essa água, né? Porque justamente os parâmetros são diferentes. E quando a gente entra nos parâmetros, entra aqui as questões dos coliformes totais e termotolerantes, você não pode ter em 100 ml de água, não pode ter coliforme nenhum, e tem que ter um cloro residual livre de 0,5 até 3 miligramas por litro. Aí a gente entra naquele aspecto do que a gente viu também no estudo de caso no condomínio. Se o pessoal não clorava ou não estava sendo dentro da periodicidade necessária, já aparece coliformes. Né? Então, aí que anda uma questão assim junto. Se não quer coliformes, deve-se fazer a cloração dessa água. Então, também é preciso verificar que a cor aparente tem que ser menor de que 15 unidades de Hansel, que é a unidade da cor. A turbidez, né, tem 2 pontos, se você vai ser mais ou menos restritivos. Se você não quer ser tão restritivo, menor que 5 é o NT, que são as unidades nefelométricas de turbidez. Agora, se você precisa, e ele tem que ser bem restritivo, a água tem que ser bem transparente, bem limpinha, então não pode estar acima de 2 UNTs. E por fim, o cuidado com o pH, justamente porque vai ter uma manuseio, então ele tem que estar naquele intervalo mais neutro, no mínimo, né, ele tem que estar com uma característica 6 e no máximo 8, mas o ideal é que ele fique ali naquele meio termo de pH número 7. Então, só lembrando, para quem ainda não fez o trabalhinho, é preciso fazer esse trabalho, certo? Sobre a diferenciação de um solo pavimentado e um solo de área verde, qual que é essa grande diferença? Então, a gente viu hoje, né, que eu digo na aula passada, que a gente
tinha sim uma possibilidade de um pavimento permeável. Só que hoje, na concepção que está, ele é impermeável. Então, acaba dando esse problema aqui das duas figurinhas de cima. Então, o solo está pavimentado, chove demais, há um transbordo e traz prejuízo para as pessoas, porque a água realmente não tem para onde ir, não tem como escoar. Agora, se eu tenho um solo permeável, né, ou até mesmo, igual a gente viu, um pavimento permeável, vai ter essa infiltração da água, vai ter absorção, então não vai ter essa questão da água inundar, passar um pouco mais dos limites. Então, tem esse trabalhinho para fazer, ele vale 1,5, né? O outro questionário também também vai valer esse valor nessa base, porque a gente consegue, então, estar auxiliando na prova. Então, assim, poxa, não vou precisar de tanta nota para a prova, não precisa se preocupar tanto. Então, quando a gente fala da drenagem, é um processo de controlar essa água da chuva, né? Visto que quando a gente está falando do manancial, ele vai encher, daí por isso que a gente fala enchente para o manancial, e a gente quer evitar, então, que qualquer tipo de problema provindo dessa enchente, dessa inundação, venha prejudicar a população ou até mesmo a natureza. Nossa, mas pode isso? Sim, porque pode acontecer o deslizamento, inclusive. E às vezes, dependendo se a gente tem um manancial embaixo e tem uma montanha aqui, por exemplo, que começa a chover e tem um desmoronamento, deslizamento, esse solo vai para o fundo do manancial e ele vai então se acumulando em sedimentos e acaba trazendo um assoreamento. Então, acaba ficando com o solo, prejudicando inclusive o volume do seu manancial, porque aquilo ali encheu de terra, pelo menos parcialmente. Tá bom? Então, tem que tomar esse cuidado. Para isso, como que a gente cuida para a água da chuva nos centros urbanos? Temos as sarjetas, bocas de lobo, tubulações grandes, né? Vocês viram na figurinha que mostrava lá uma tubulação de água, uma tubulação de esgoto, e a da drenagem ela é maior, justamente porque quando vem a chuva, ela vem assim numa vazão tão grande que dali não consegue dar conta naquele tempo daquele determinado volume. Tá bom? Então, essa é um pouquinho sobre a questão da drenagem. A gente entra, então, aqui nessa diferença de concepção. Muitas vezes a gente acaba falando errado e daí vai tentar falar, sempre comenta sobre enchente, 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 mas quando a gente tem alguns pontos, né, a gente tem que cuidar que enchente, ele se refere mais à questão do manancial aumentando de volume, certo? Então, encher é enchente, vocês só vão pensar no manancial. Agora, se falar na parte do centro urbano, aí sim vai usar o termo inundação. Mas se fica ali empoçado, fica em um determinado local, aí alagamento. Então, tá bem, aqui mais um spoiler para a prova. Diferenciação entre a enchente, a inundação e o alagamento. Beleza? Então, vamos lá de novo. Enchente é quando o manancial aumenta de volume por causa da chuva, é normal, isso sempre vai acontecer, vocês vão passando por vários mananciais, riozinhos, lagos, você vê que às vezes aumenta, às vezes diminui. Então, enchente é normal, de acordo com a chuva, ele vai fazer esse movimento mesmo. Então, tanto é que eles pedem que não se construam casas logo, né, nesse ao redor, que seriam as áreas de várzea, uma área de preservação, porque realmente ali a água vai entrar, vai subir e a água vai depois baixar também. Então, tem essa questão da enchente. Segundo ponto, inundação. Aí a gente se refere, no caso dos centros urbanos, como as fotos que a gente viu anterior, que a chuva aumentou tanto e que pegou ali, inclusive prejudicando o carro, porque daí entra água no motor, entra água dentro de casa, perde um monte de coisa, né? E quando a gente fala então de alagamento, é porque ela ficou ali empoçada. Às vezes não é só uma poça pequenininha, às vezes é um grande área, então teve um alagamento. Essa é a diferença então entre elas, tá? Então vamos gravar isso para a prova também. Então lembrando que na aula que vem a gente vai fazer essa revisão antes da prova, vamos ter um questionário para vocês irem se preparando sobre como que vai cair na prova, então auxilia bastante para vocês irem mais tranquilos, visto que agora a gente vai falar de esgoto, a gente vai falar de drenagem, né, e água da chuva, e também dos resíduos sólidos. Então é bastante conteúdo para uma prova só, então para não ficar assim tão perdido, né, ficando, meu Deus do céu, como que eu vou saber o que ela quer cobrar, a gente vai fazer esse questionário para facilitar isso. A prova vai seguir remota, então pode ficar tranquilo, não vai ter que ir até a universidade para poder fazer essa prova, então cada um na sua casa consegue fazer bem tranquilo.
Então a gente se pergunta, mas a drenagem, ela é só importante para tirar a água ou também tem uma questão sanitária? Também tem uma questão sanitária. Lembra que eu comentei com vocês que essa água da chuva faz uma lavagem atmosférica, então ela tira todos os gases poluentes. Depois, num segundo momento, ela faz o arraste da água, vindo então no solo pavimentado, vindo da grama também, né? Ele vai sendo arrastado de acordo com o volume. E tem sim dejetos dos animais. Quantas pessoas às vezes não vão sair com os cachorrinhos, deixa, né, a sujeira lá no chão. Então, pronto, teve ali uma contaminação com coliformes, logo nesse primeiro momento. Isso sem falar de outras características, por exemplo, um carro que está vazando óleo também vai arrastar um pouco da água. É claro que a água e o óleo não se misturam tanto, mas uma parte, né, que seja ali hidrofílica, ela vai, então, se grudar com aquela água e vai passar. Então, a gente tem que tomar um cuidado, sim, com a qualidade dessa água, mas no caráter, assim, sanitário, porque ele pode transmitir doenças. Então, você tem que, sim, fazer uma desinfecção, uma cloração desse material e manter ele em boas condições para uso. Então, a gente tem a necessidade, né, de desobstruir os cursos das águas, dos igarapés, para eliminar os criadouros. Então, quando vai formando lagoas, a gente corre o risco de malárias. Água parada também causa dengue. A gente, né, antes de ficar falando de coronavírus, era toda hora dengue, chikungunya, né, na TV, toda hora, toda hora. Agora mudou um pouco o enfoque, porque realmente a gente está numa situação mais delicada. Mas a dengue ainda existe, né? A chikungunya também existe. Então, temos que permanecer com esse cuidado. Lembrando que o mosquito não resolve assim, o pneu está aqui nessa casa. Então eu vou ficar só nessa casa. Nada disso, né? O mosquito, depois que ele coloca os ovos dele ali na água, ele segue voando e aqueles mosquitos vão depois, né, se desenvolver, vão virar novos, e quando eles viram novos, eles não ficam presos naquela área. Então, tem que se preocupar com o que o vizinho faz? Tem também. Eu sei, não, é só responsabilidade dele. Não é só ele que corre o risco de pegar dengue, os vizinhos ao redor também, porque aquele mosquito não fica parado, né? Não tem ali um limite, opa, aqui já não posso mais porque é outra casa e a outra casa cuidou. É para todo mundo. Por isso que existe a fiscalização, bate de porta em porta, eles tentam ajudar ao máximo para matar, para eliminar qualquer tipo de criador. Então, dentro da nossa importância sanitária, da drenagem, está essa questão da veiculação hídrica, então, que é o veículo, é a água, veiculação hídrica, que a água conduz a algum tipo de doença. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de drenagem, só terminando a revisão, e a gente já vai iniciar agora, então, a aula 13, que é o último tema, dentro das esferas lá é o resíduos sólidos. É uma área bem bacana, já está no nosso dia a dia, é necessário, a gente sempre está discutindo ela. A gente vai, por exemplo, comprar um presente, alguma coisa, já vem cheia de sacolada de lixo. Tem a sacola, tem a caixa, depois tem um plástico dentro, às vezes vem ainda com outra coisinha envolvendo, um adesivinho, umas fitinhas. Pronto, um presente já traz todo esse problema. Outra questão que o pessoal tem consumido mais, por exemplo, iFood, essas comidas, né, de fast food, mesma situação, né? Até a marmita. Vem lá aquele recipiente de isopor, que isopor tem uma dificuldade imensa de fazer a sua reciclagem. Também tem, então, lá, embalagem, e tem isso, tem aquilo, e que você acaba gerando, então, um volume de resíduos sólidos cada vez maior. Antigamente não tinha tanto isso, né? A garrafa de coca, por exemplo, do refri que você ia trocar, levava a sua garrafa de vidro, usada, pegava uma nova, beleza. O vidro ia lá, então, no seu caminho. Hoje em dia é plástico, então daí a gente vai gerando esses resíduos plásticos também. Outra questão que a gente pode falar é embalagens, né? Antes era papel, que é mais fácil a sua reciclagem, eles conseguem amolecer as fibras e dali fazer a formação de novos papéis, né? Dali ele fica assim, num caráter mais marrom, estilo craft, que a gente fala, mas tem uma possibilidade de você fazer essa reciclagem do material também, tá? Então, o nosso próximo ponto, a gente vai estar discutindo sobre esses resíduos sólidos urbanos. Se a gente for definir, eles são considerados materiais heterogêneos, então hétero é quando é diferente, eles não são, então, iguaizinhos, né? Cada casa, às vezes, vai gerar um resíduo sólido diferente. Eles têm, então, características próprias que fazem deles mesmos já serem diferentes. Porque a gente tem dentro ali do material, tem material inerte, tem material mineral,
tem material orgânico. Então, casca de fruta, tudo aquilo que vai apodrecer, que normalmente é mais úmido, a gente vai chamar de orgânico. E a gente tem os materiais inertes, que seriam aqueles, então, que eles não vão sofrer dano nenhum. Então, aquele plastiquinho que envolve as frutas de laranja, né, por exemplo, que você vai carregar ele, aquilo lá fica inerte. Ele, por si só, não vai eliminar nenhum contaminante posteriormente. Então, é isso que a gente entra nesse caráter de inerte. Então, eles vêm da onde? Das nossas atividades do dia a dia, podem ser alguma parte reutilizados, então, quem nunca, né, usou o potinho de margarina para guardar uma sobremesa, né, aquele potinho você reutiliza, os copinhos do extrato de tomate, é comum o pessoal utilizar agora para tomar bebida, né? Então, a gente precisa lembrar que sempre vai ser verificada a possibilidade de você usar os materiais que tem na sua casa. Ainda mais porque você conhece, você já sabe que você vai lavar, vai cuidar. Agora, quando chega, por exemplo, de outro local, existe essa preocupação de será que foi bem limpo, desinfectado? Então, é sim possível a gente buscar ao máximo reutilizar os resíduos que nós mesmos geramos em casa. Hoje em dia a gente tem também um segundo quesito que o pessoal tem utilizado o material para outros fins. Então, você faz uma reciclagem, acaba fazendo, pega a latinha, coloca uma plantinha dentro, você vai mesmo fazendo um aproveitamento desse material também. Eles têm problemas sanitários, justamente porque eles podem vir com alguma contaminação, mas também a gente pode verificar os aspectos econômicos e estéticos, né? Sabe que aqueles resíduos recicláveis, eles normalmente têm volume maior, né? Por exemplo, comprou uma TV, vem aquele isoporzão, a caixa, pois é um resíduo de volume grande, né? Então, isso acaba afetando também de maneira estética. Poxa, mas é só o reciclado? Não, quando a gente fala de estético, entra também, às vezes, principalmente o resíduo orgânico, porque ele começa a gerar aquele churume, que é da degradação do lixo. É natural, sim, é natural, mas ele é também um contaminante poluente, né, que pode sim trazer prejuízos. E também a gente entra assim num ponto de falar que esse churume também tem um aspecto do quê? Se é uma cor negra, então já fica desagradável, tem um cheiro ruim, né? Então tudo isso vai fazendo com que as pessoas criem uma ojeriza por esse tipo de material orgânico. Outras já tomam cuidado, né? Já pegam, tipo, sobrou uma casca de banana, algum resto de comida que você pode fazer compostagem, já tenta colocar na composteira em casa. Então vai muito do costume de cada um, né? Então, de maneira geral, a gente tem o quê? Materiais que são facilmente degradáveis. Então, você deixou um tempinho lá, já degrada. Que dirá, por exemplo, das frutas, né? A gente vê muito isso. Você tira uma fruta, tira a casquinha da maçã, deixa ela um pouquinho parada, ou da banana mesmo, ele já começa a se deteriorar. Aquela fruta que estava bonita, ela já começa a ficar com uma coloração mais escura. Então, abacaxi, tudo que é fruta e resto de alimento facilmente degrada. Se você deixar ali ainda mais no solo, deixa um tempinho para você ver que ele já vai se degradando e você consegue, então, rapidamente fazer trabalhos de compostagem. Mas é só isso? Não, a gente pode falar de capim, sobra de cozinha, resto de comida, animais mortos, excrementos e até mesmo as folhas que vão caindo ali no meio do seu jardim, todas elas já são de fácil degradação. Então, essa é a primeira tipo de substância que a gente tem. Próximo ponto seriam os moderadamente degradáveis. Então, eles não são tão difíceis de degradar, mas também não são tão fáceis. Quem são eles? O papel, o papelão e alguns produtos celulósicos. Então, que vem da celulose, que vem da madeira. Se a gente molha, né, principalmente o papelão, você já começa a ver que ele começa a esfarelar. Então, é por isso que ele não degrada naturalmente sozinho, mas se você põe um pouquinho de água, já começa a se degradar um pouco mais fácil. Temos ainda aqueles que são compostos dificilmente degradáveis, nesse caso eles ficam com essa sigla DD. O que seria eles? Trapo, couro, pano, madeira, borracha, cabelo, pena de galinha, osso e plástico. Esses são difíceis de degradar. Vocês podem ver, às vezes tem algumas pesquisas que colocam assim, garrafa PET, demora tantos anos para degradar. Papel, bem menos. Resto de alimento, uma semana, alguns dias. Então, a gente vê essa diferenciação de quanto você vai conseguir realmente sumir com aquele material.
E por último, tem aqueles que não adianta, eles não vão ser degradáveis. Pode passar o tempo, pode cair água, pode ficar sujeito ao calor, à luz do sol, eles não se degradam, que seriam aqueles metais não ferrosos, vidros, pedras, cinzas, terra, areia e cerâmica. Esse, se você deixar lá, ele não vai degradar, ele vai ficar sempre naquele formato. O que você tem que fazer, por exemplo, com o vidro? Você tem que tirar aquele vidro, ir numa empresa que faz a reciclagem, ela vai fazer o que? Ela vai transformar aquele vidro em areia, aí sim vai levar para um processo de elevar a temperatura, fazer a fundição e aproveitar o vidro. Né? Mas ele, naturalmente, ele é não degradável, por isso que seria essa sigla do ND. A composição, então, dos resíduos sólidos urbanos vai depender da comunidade. Às vezes, se você está lá na praia, por exemplo, é claro que os resíduos de lá vai ter muito mais frutos do mar do que aqui na cidade, né? Então, depende sim de como que é o costume, como que é a alimentação, se a pessoa faz mais ou menos consumo de alimentos, se faz mais pedidos de deliveries ou se cozinha em casa. Então, tudo isso vai influenciando. Se a gente está numa região onde a gente tem muitos shoppings e tem a possibilidade de o pessoal ter compra, eles têm poder aquisitivo para isso, vai ser gerado mais resíduos nesse ponto também. Então, depende da comunidade, depende dos hábitos, costumes da população. Então, se a população guarda material, joga fora o material ou só larga ele de qualquer maneira. Depende muito de quantos habitantes tem no local, e aí a gente vê que é uma contagem diretamente proporcional. Mais pessoas, mais resíduos. Isso é natural, não tem como falar que ele influenciaria menos. Além disso, depende das variações sazonais, porque, não, tá calor, o pessoal vai consumir mais sorvete, mais alguns doces, né, diferente de, por exemplo, uma variação sazonal mais de inverno. Então, tem pontos também que a gente pode estar verificando que o resíduo sólido é influenciado pela temperatura que a gente está, pela qual a estação do ano e assim por diante. A gente vê também com relação ao clima, então, por exemplo, se ele é algum local turístico, às vezes tem sim mais lixo, o pessoal visita lá com mais frequência, ou teve mais gente, mais lixo gerado. Então, é mais gente masticando um docinho, é mais gente comprando lembrancinha e vai gerando material para depois reciclar, e esse material ele acaba pesando, né, nesse quesito. Depende do nível educacional também, porque alguns apenas jogam na rua, né? Até hoje a gente vê que alguns têm o lixinho, guarda no bolso, fala assim, não, quando eu chegar em casa eu vou jogar na lixeira. Outros não estão nem aí. Né? Você vê pessoas que simplesmente pega lá e joga pela janela, não se preocupa se vai acertar alguém, se vai trazer prejuízos de fazer com que haja um entupimento das bocas de lobo e depois vai dar um prejuízo com a inundação. Então, o pessoal às vezes nem sempre se preocupa com esses pontos. Então, aqui tem classificação deles de maneira geral, que seria então um resíduo domiciliar, de casa, comercial, industrial, os de serviço de saúde, e esses são um pouquinho mais perigosos e merecem mais atenção, porque se eu tenho lá uma agulha, alguém que passou por material de sangue, eu posso contaminar outros pela doença através desse sangue, que fica um resquício ali naquela agulha, naquele material, um algodão, um papel. Então tem que tomar esse cuidado também no serviço de saúde. Hoje em dia tem uma preocupação grande que o pessoal fica pensando, poxa, essas máscaras descartáveis que estão sendo usadas, você tem que jogar fora junto com o lixo do banheiro, né? Então, que vai evitar que alguém tenha contato. Não vai jogar junto com o reciclado, ainda mais porque você não pode, né, esquecer que algumas pessoas dependem do teu lixo reciclado e eles vão estar manuseando lá para poder estar, então, vendendo e conseguindo uma fonte de renda. Se você estava, então, contaminado, pior ainda, que às vezes você está assintomático e nem percebe. Mas se você já está contaminado e sabe que realmente todos os resíduos que você está gerando ali são contaminados, deixe numa lixeirinha separada. Eu vi até esses dias uma imagem que o pessoal deixou um recadinho, senhor lixeiro, estamos com Covid, esse saco só tem material contaminado, tentamos embalar bem, evite contato. Então, eu achei muito legal isso, porque o pessoal, eles cuidam dessa questão, assim, de ser mais sociáveis, ser mais, de se colocar na posição do outro, sabendo que o lixeiro vai mexer naquilo e falar assim, ó, cuida porque esse aqui estava contaminado, mas eu já estou dando aqui todos os jeitos possíveis para evitar que você se contamine também. Então, é legal isso nesse quesito também.
A gente tem outros tipos de resíduos que vão depender das atividades, então portos, aeroportos, terminais ferroviários, rodoviários, agrícolas. Nesse ponto a gente entra assim, se a gente vai para outro país, outro município, às vezes lá tem uma doença específica que você pode trazer para cá. Então, também, às vezes tem essas novas variantes, né? E não é só de coronavírus, variante de qualquer outro tipo de agente patológico, né? Patogênico e que vai trazer caráter, né? Infecciosos. Então, tem que tomar cuidado de onde você está trazendo esse material também. Outro resíduo urbano muito comum. Foi feita uma demolição, foi feita uma escavação, a gente tem resíduos de construção civil. Esses são os de maior volume e de maior proporção. Ainda mais se você derruba uma casa inteira, né? A gente tem muito tijolo, muito material que vai prejudicando, então, fazendo com que o volume dos resíduos da construção civil, eles cresçam aos olhos, né? É por isso que existe hoje em dia essa preocupação de pegar esses resíduos. Ah, vai demolir? Não derruba tudo de uma vez. Tenta separar material. Opa, esse aqui é madeira, deixa de um lado. Esse daqui é concreto, deixa para o outro. Então, eles têm esse cuidado, essa atenção também para isso. A gente tem outros tipos de resíduos, que são os da limpezas públicas. Então, quando tem feira, nossa, quando tem feira é papel de pastel, é resto de fruta. Então, junta bastante material, mas também tem nas praias. O pessoal vai para a praia, vai largando material para lá. Então, também tem essa questão que deve se ficar com atenção. Abatedouros de aves, matadouros, estábulos, daí nesse caso a gente tem ainda uma junção de resíduos com sangue, com fezes, então são materiais mais complicados de lidar. Mas quando a gente entra dentro dos resíduos de saúde, por isso que é os RSS, a gente pode dividir ele em várias categorias. O grupo A são os resíduos biológicos, o B químicos, C radioativos, o D comum e o E pérfuro cortantes. Então, esse daqui, ele é bem bacana de ser tomado atenção, porque ele vem com aquela questão da agulha, o que tinha, por exemplo, de uma lâmina, qualquer material que foi feito um corte, entrou em contato com o sangue de alguém, para evitar que esse sangue contamine outra pessoa, tem que então fazer realmente uma separação desse lixo. Imagine se o lixeiro só vai mexer lá, ele pronto, leva uma agulhada, né? Então tem que tomar esse cuidado, evitar qualquer tipo disso. Ah, mas é só o sangue? Não, às vezes a própria medicação que está ainda um pouquinho na agulha pode ser prejudicial para a saúde de quem estava manuseando. Então tem que ter esse cuidado também. Quando a gente fala agora das características físicas dos resíduos, o que a gente pode ver? Compressividade, porque às vezes tem lá um tamanhão de folhas, um monte de papelão, se a gente pode comprimir, a gente diminui o volume daquele lixo que estava sendo gerado. Então, você comprime e consegue reduzir o volume que você vai estar destinando. Compactar, que a gente fala. Outro ponto que é importante de saber, dentro das características físicas, é o teor de umidade. Quanto mais úmido, maior vai ser a possível degradação desse material. E quanto mais seco, a gente tem um cuidado maior também com ele. Outro ponto também necessário seria a composição gravimétrica, que vai determinar quanto que eu tenho de resíduos sólidos proporcional ao seu peso. Então, gravimétrica é sempre quando ela está relacionada ao peso. Per capita depende disso, então, quantos quilos cada habitante produz de resíduos ao dia. Também é visto o peso específico, então quanto que é o peso dele com relação ao volume. Então, veja lá, uma caixa de papelão tem um volume enorme, mas ele é levinho. Então, não seria, assim, uma característica, é pesado, não vai conseguir reciclar. Não, na questão dele, é realmente porque o volume dele é muito alto, né? Outro ponto também agora, só que é com as características químicas. Então, a gente vai ver o poder calorífico, se eu consigo, por exemplo, incinerar ou não esse material, se ele vai pegar fogo facilmente ou não. Então, para quem vai fazer outro tipo de destinação como a incineração, é importante saber até o poder calorífico que a gente tem desse material. Posso ver quanto que eu tenho de matéria orgânica naquele ponto. Se tem muita matéria orgânica, ele vai se degradar, às vezes vai criar cheiro, chorume. Então, tem que tomar esse cuidado também quanto que eu tenho de matéria orgânica. É importante fazer a questão da relação entre o nitrogênio e o carbono. Então, vai determinar também quanto que você degrada, porque quanto mais carbono e nitrogênio eu tenho no meio, mais então vai ser a minha degradação sendo acentuada. Eu vou verificando uma condição maior.
E também o pH, que é importantíssimo, ainda mais se alguém vai manusear, ela tem que tomar esse cuidado, tá bom? Com relação a isso. pHs ácidos demais ou básicos demais são prejudiciais, então a gente entra num ponto que a gente não pode falar, então, que o pH ele não deve ser analisado. Sempre você deve analisar as características do pH do material também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características biológicas. Entra aqui na questão de um caráter sanitário, de saúde. Então, característica biológica tem que ser sim analisada. Porque biológica significa micro-organismos que podem causar doenças para as pessoas. Então, vai afetar a saúde, seja coliforme, salmonela, né? Vocês podem ver aqui a shigella. A gente tem aqui vários outros enterovírus, hemiltos, né, que seriam as larvas. Então, é comum, quem mexe com o lixo não se cuida, acaba assim pegando verminoses, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Na coluna do meio, a gente fala as doenças propriamente ditas. Então, febre tifoide, salmonelose, desinteria bacilar, gastroenterites, leptospirose, tuberculose, cólera, certo? Aqui a gente tem todos, poliomielite. E depois, quando a gente fala de larvas e de qualquer helminto, a gente tem que fazer a nossa desverminação. Então, é recomendado que pelo menos logo no início do ano, né, ou no final do ano, como for a preferência de cada um, mas que a gente tome, né, sim, aquela medicação, né, para se desverminar. Então, evita com que haja uns problemas maiores ali na saúde, porque você pode estar se contaminando de alguma forma. Então, para eliminar, a gente faz a nossa própria desverminação, no mínimo uma vez ao ano. É claro que às vezes tem pessoas que fazem com maior frequência, às vezes quem mexe com terra tem um medo maior, então vai fazer 3 vezes no ano. Então, vai muito do caráter de cada pessoa, né, da sua cultura, sempre, mas eles pedem, né, que a gente faça esse cuidado pelo menos anualmente. Todo ano você vai lá se desverminar. A gente tem também outros fatores biológicos, aqui a gente entra como vetor rato, pulga, mosca, mosquito, então eles vão vir, como que eles vão transmitir? O mosquito pica, né? A mosca, só o fato dela estar pairando no ar e ela posar no seu alimento, as patinhas dela já trazem uma contaminação para o seu alimento ou para a superfície, né? Então a gente tem que tomar um cuidado bem grande com mosca, porque mosca está aqui voando, sentou na mesa, depois ele vai lá fora, no lixo, vai nas fezes dos cachorros, depois volta para casa. Então tem que tomar um cuidado grande com isso. E rato e pulga não é só a questão dele ficar andando escondidinho na casa. Tem sim questão de uma preocupação com relação à mordida, à urina, fezes e a própria picada também deles. Ao lado, na última coluna, né, à direita, a gente tem as enfermidades. Então, a urina causa leptospirose, a pulguinha, peste bubônica. Então, a gente tem lá tifo, febre tifoide, cólera, amebíase, desinteria, giardíase, ascaridíase, malária, febre amarela, dengue, leishmaniose. Só a dengue, hoje em dia, né, já tem a chikungunya, já vai aumentando um pouquinho mais. Além disso, então, vindo das baratas, do gado, do porco, do próprio cachorro, a gente tem outras doenças que seria a febre tifoide, cólera, giardíase, teníase, cisticercose e a toxoplasmose. Então, até mesmo o seu animalzinho de estimação, você tem que tomar cuidado com a saúde dele, para que ele não seja um veículo de só estar te passando alguma doença, um veículo transmissor. Então, quando a gente fala dos lixos, a primeira coisa que a gente deve pensar é com relação à separação. O primeiro momento que é bacana você sempre estar se policiando é, opa, eu vou dividir o lixo que é úmido, né, molhado, com o lixo seco. Normalmente o molhado, ele é um lixo orgânico, que é esse primeiro ponto aqui. Casca, folha, resto de alimento, ele vem úmido realmente. E o seco já são aquelas embalagens e os materiais que podem ser reciclados. Então, caixa de papelão, garrafa plástica, papéis. Mas a gente também tem um terceiro tipo, que são os rejeitos. Esse não dá para fazer reciclagem nem aproveitamento. Seriam eles, então, vidro quebrado, papel higiênico e fraldas. Tudo isso, então, você não vai aproveitar. Então, ele virou rejeito mesmo, tem que jogar fora para o aterro ou levar para uma incineração, tem que tomar um cuidado maior. Então, a gente tem aqui
Qual a diferença entre o lixão e o aterro sanitário? Aqui é muito bacana. O lixão é que a gente apenas pega aquele resíduo que foi gerado nos centros urbanos e joga num canto lá. Sem preocupação nenhuma, se faz só esse descarte. Pega ali do caminhão, joga lá, né? Saudações, deixa daquela forma. Qual que é o problema disso? Quando ele está jogado direto na natureza, vem animais, urubu, vem ratos, vem baratas, acaba trazendo um cheiro ruim, porque vai tendo uma deterioração. E eles, como a gente viu, qualquer lixo orgânico gera um chorume, que ele tem, assim, um alto poder, né, de contaminação, porque ele é altamente poluente, ele tem na sua composição os materiais que são perigosos, né? Então, qual que é o problema do chorume entrar em contato com o solo? É que ele vai infiltrando, infiltrando até chegar no lençol freático, e aí se contamina. Então, o que eu tenho que fazer? Não aos lixões. Tem que buscar os aterros ou incineradores, outras formas de destino. O aterro é o que está sendo mais utilizado. Acho que vocês sabem que a cachimba, o aterro da cachimba foi fechado, porque a gente realmente gerou bastante resíduo ao longo desse período. Hoje em dia a gente tem o aterro da Estre, que também está cuidando, né, para verificar o máximo possível de você estar evitando uma contaminação ambiental. Então, nesse caso, um dos primeiros pontos mais bacanas, poxa, o churume ele vai infiltrar e ele vai ser gerado. Então, o que eles fizeram? Colocam uma manta geotérmica, que seria essa questão de membrana impermeável, diferente da drenagem. Agora, realmente eu quero que aquilo não infiltre, que não entre, então eu coloco uma manta, aí sim eu coloco os resíduos por cima, lembrando então que eu tento também fazer a captação desse chorume para tratamento posterior, mas também a captação dos gases que vão ser gerados durante a degradação dos resíduos. Eu vou cobrindo esses lixos de tempo em tempo, vou fazendo então com um aterramento, é jogado terra ao longo dos períodos e assim depois joga mais lixo, mais terra em cima. Então a gente capta o chorume, tenta captar o gás e fazer um aproveitamento, porque ele tem muito metano, então eu posso aproveitar um poder energético dele. E só o fato de você colocar essa manta geotérmica, que é uma membrana impermeável, você acaba protegendo o seu lençol freático. Outro ponto bem interessante é com relação ao biogás. Só no lixo você pode gerar? Não, também pode ser verificado que o biogás ele é gerado também quando nós temos um biodigestor em casa mesmo. Então, dependendo do local, eles fazem também uma questão de terem um biodigestor. Então, eles colocam lá resto de alimento que sobrou, fezes, por exemplo, dos suínos. Então, eles acabam gerando esse metano. Vocês podem ver aqui que tem uma tubulação de captação. E eu faço, então, o aproveitamento desse biogás que é gerado. Lembrando que o biogás é uma mistura de metano, CH4, com o CO2, com o gás carbônico. E quando eu consigo fazer a captação desse gás, eu posso estar, então, também conduzindo para ele ser uma fonte geradora de energia. Então, isso é muito bacana, essa possibilidade daquilo que era um resíduo que você ia estar perdendo, você faz sim o aproveitamento desses gases, a coleta deles e vai mudar a direção. Vou utilizar, por exemplo, como fonte de energia para esquentar ali a casa, para poder utilizar no fogão e assim por diante. Então, a gente diz que é possível estar utilizando o biogás e, além disso, tem uma questão de a gente estar fazendo um trabalho de conscientização, porque o biogás ele provém de uma energia limpa, diferente do que você ter que tirar um combustível fóssil, petróleo e assim gerar, certo? Então, quando a gente vai entrar agora no quesito da reciclagem, eu não sei se vocês acompanharam nessa época, porque era mais Curitiba mesmo, mas tinha, né, o Jaime Lerner, e ele criou esse cuidado, né, e até está verificando da família Folha. Então, aqui tem uma fotinha, né, anterior, como era bem no comecinho. Esse aqui é um perfil Ana Catadora, é o Instagram dela, se alguém tiver interesse, né, dá uma olhadinha ali. E daí criou um jingle, né, uma musiquinha que até hoje os mais velhos, e digo até eu, lembro, que cantava lá, lixo que não é lixo, não vai pro lixo, separe. E até hoje, você vai olhar os caminhões de coleta de lixo, tá lá, separe.
Às vezes a nova geração vai olhar aquilo lá e não vai entender nada, tipo, o que o cara tá falando, né? E tá cantando ainda. Porque a gente foi influenciado já na época, né? No meu caso, eu era criança ainda, e a gente escutava musiquinha, daí já estava com essa preocupação ambiental, então tinha a família Folha, que era a mãe, o pai, a filha e o filho, né? Então eles tinham esse cuidado, né, de trazer uma conscientização para que então a população estivesse separando o material que era reciclado. Não misture com material orgânico, separa, a gente consegue fazer uma melhoria tanto no ponto ambiental quanto dentro do quesito social, porque dali as pessoas que vão catar esse lixo elas vão poder vender, reciclar. Então a gente tem sim essa grande preocupação e cuidado com os nossos resíduos. Por que a gente tem então agora uns pontos sobre a importância sanitária? Então, quando viu, né, e vocês verem esse tema, importância sanitária, vocês já vão lembrar direto, vai pensar ali, questão da saúde, né? Então, a gente tem resíduos sólidos que a gente deve, então, tomar o máximo cuidado possível a fim de prevenir e controlar qualquer doença que pode ser, então, vinculada a ele, vinculada a esse resíduo, esse material. Então, aqui a gente vem lá, tem que cuidar com a proliferação, vetor, roedor, qualquer agente infeccioso que vai causar aquelas diversas doenças que a gente viu, entre elas amebíase, salmonelose, ascaridíase, teníase e assim por diante. Ah, mas tem rato? Tem vários pontos. Peste bubônica, tifo, leptospirose, então são vários danos que as pessoas têm que tomar também esse cuidado. O nosso próximo ponto, a gente vê também agora uma importância econômica, né, dos resíduos sólidos. Eles fazem realmente gerar a nossa economia, porque o pessoal coleta esses materiais reciclados e o que eles fazem? Eles já vendem, eles tentam buscar uma reciclagem, eles tentam às vezes até conseguir o sustento da família com isso. Então, o fato de coletar e destinar de uma maneira adequada, isso é bom, né, para eles que fazem esse tipo de trabalho, então é bom para um aspecto ambiental, mas também dentro desse aspecto econômico, que permite então que aquela família tenha um dinheirinho no final do dia, no final do mês, seja vendendo latinha, vendendo papelão, alguma coisa que ela conseguiu juntar ali na cidade durante o dia, ela vai tentando revender posteriormente. Então a gente entra aqui, a importância econômica ainda é um ganho para a comunidade, é um ganho porque a gente verifica essa necessidade de fazer uma separação entre orgânico e reciclado, e quando tem um cuidado da população, então melhor ainda para a gente tomar atenção nisso. O nosso próximo ponto é com relação a como que eu vou acondicionar, então em casa. A gente tem a nossa sacolinha de mercado, depois coloca ainda numa sacolinha preta, quando é para lixo orgânico, e coloca numa sacolona, né, aqueles coletores maiores, tipo de uns 30 não dá para muita coisa, mas 50 litros é bacana. Aquele lixo agora também com uma coloração azul para o reciclado. Então, aqui em casa a gente separa assim, o orgânico, que normalmente é molhado, então, para os sacos plásticos pretos, e o reciclado, que você pode depois, então, estar vendendo posteriormente, plástico, vidro, ou fornecendo para que outra pessoa, né, venda no seu local, então, os catadores, a gente coloca, então, nos sacos plásticos azuis. A gente vai entrar aqui agora nessa questão que quando a gente vai acondicionar, existem várias formas de acondicionar, porque vai depender do tipo de resíduo que você está falando. Então, se for esse resíduo, igual eu estava comentando, de casa ou no comércio, você pode colocar uns recipientes rígidos, que são aquelas bombonas, né? Alguns recipientes herméticos, que seria no ponto de se preocupar com a temperatura, mas também esses sacos plásticos descartáveis que eu comentei com vocês, ou até containers coletores. Bom, mas aí o que eu posso fazer com os resíduos da varreção? Então, você cortou a grama no meio do caminho, gerou, né, aquele material, tanto grama quanto folha, então isso a gente pode descartar em sacos plásticos também, ou algum container coletor, né, intercambiável, caixas subterrâneas, pode ser colocado em recipientes basculantes ou cestos, além de containers estacionários. Tá, e com relação às feirinhas que tinha, por exemplo, tem toda quarta, tem toda quinta ou sábado, né? Depende de onde que você vai, tem sempre uma feirinha lá. O que a gente vai colocar? Aonde que a gente vai acondicionar? Recipientes basculantes,
containers, tambores também, sejam eles de 100, 200 litros. É claro que vai depender da geração, então se é uma feira maior, eu vou precisar ou de mais containers, ou que eu tenha um container grande com volume adequado para fazer essa coleta. Além daqueles cestinhos nas calçadas, que é interessante, o pessoal já vai lá e produz o lixo e já joga lá nesses cestos menores. Outro ponto que a gente também pode ver são a questão dos entulhos, e aí entram também esse grande cuidado de nós, né, e de vocês, principalmente como engenheiros civis, a questão do que vamos estar fazendo com os entulhos. Então, temos alguns containers que a gente chama de estacionários, né, igual, por exemplo, está tendo reforma aqui no vizinho da frente, ele já chamou um container para colocar ali, para poder, então, estar jogando todo o entulho dele naquele lixo em específico. Rodas, eles vão para containers estacionários, e os resíduos de saúde entra aquela grande preocupação. A gente viu que ele tem várias classificações e, de qualquer maneira, esses resíduos devem ser separados, né, de maneira que tenha uma atenção para evitar que outra pessoa se machuque ao manipular. Então, agulha, algum material cortante, pérfuro cortante, então eles têm que estar com essa atenção para eles também. Sem falar se ele é um risco de contaminação biológica. Sangue, vírus, qualquer coisinha nesse sentido também pode dar um problema que se deve cuidar. Então, a gente verifica aqui os tipos de acondicionamentos. Então, a gente tem sacos e sacolas, tem esses acondicionadores domiciliares, que são os nossos lixinhos, né? Tem aquelas papeleiras postes, né? Hoje está um pouquinho, então é possível que a gente tenha esses acondicionamentos diferentes. Nos municípios brasileiros, a gente ainda vai estar dividindo em coleta do domicílio, que é aquela que vem das casas, das feiras, praias, calçadas, aos resíduos de saúde, RSS, que é resíduo sólido de saúde. Tem a coleta também de uns resíduos especiais, de tempos em tempos eles colhem bateria, e assim, e também temos algumas coletas seletivas que podem ser segregadas na fonte. Então, nesse caso, é para algum plano específico, precisamos disso. Então, eles fazem a coleta daquele material. Estacionamento, aqui recebe a parte de lâmpadas, o outro recebe óleo de cozinha, para você não jogar na torneira, porque se você joga na torneira, além de incrustar, existe uma dificuldade imensa de conseguir tirar aquele óleo da água, então você acaba gastando muito mais para tratar também. E depois, por último, os coletores dos estabelecimentos industriais, visto que, às vezes, cada indústria tem também um tipo de resíduo gerado diferente, de acordo com o processo que ela vai estar utilizando ali no seu processo produtivo mesmo. Então, os equipamentos, a gente tem aqueles veículos, né, tipo locutor, então o pessoal vai andando, né, os lixeiros vão coletando e colocando, a gente vê mais no centro da cidade, a gente tem carroça, que hoje em dia, por essa extração animal, foi proibida, mas ainda se vê, mesmo sendo proibido. Temos caçamba desse tipo basculante, temos também aqui um caminhão com sistema de captação, que ele pode estar, então, ter uma capacidade de 15 metros cúbicos a 50 metros cúbicos. Então, aqui o lixo reciclado, né, o lixo orgânico, sempre tem uma coleta e o pessoal vai jogando o lixo para lá. Além disso, a gente também pode, dependendo do tipo de município, da cidade que a gente está, tem também a carreta rebocada pelo trator, tá bom? Então, também é, sim, possível a gente estar lembrando que existem formas diferentes de a gente transportar esses resíduos. Então, a gente viu como que eu vou acondicionar em tambores, em caixas de papelão, ou eu vou colocar em sacos de lixo. Então, você vai verificando como que você vai conduzindo e depois agora transportar ele para a destinação final. Se eu vou levar para incineração, se eu vou levar para reciclagem ou assim por diante. Então, na limpeza pública, na rua mesmo, a gente pode ter tanto uma varrição manual, né, que tem lá um rapaz que vai tirando, né, manualmente com a vassoura, ou até mesmo uma varrição mecanizada. Hoje em dia eu não vejo tanto essa varrição mecanizada, mas antes, às vezes, você conseguia ouvir o barulho que eles iam lavando até a rua.
Hoje em dia a gente tem todo esse cuidado, né? Estamos em tempo de cuidado, de não estar gastando tanta água, então a gente não vê tanto essa varrição mecanizada onde faz realmente a lavagem na rua. Acho bem mais difícil ver, faz um tempinho que eu não nem escuto. Então a gente tem assim a separação desse lixo seco com o molhado. Lembrando que o seco normalmente ele é reciclável, né? Porque ele é inerte, e o molhado já não. O molhado ele vai degradar, ele vai emitir gás, ele vai emitir o líquido chorume, vai ficar fedido. Então a gente tem essa grande divisão entre eles. O seco ou inerte, a gente entra com papéis, papelão, vidro, metais ferrosos, metais não ferrosos e plásticos. E quando a gente fala dos lixos úmidos, então que tem água e que vai se deteriorar com o tempo, é resto de comida, verdura, fruta, algum tipo de material que não é reciclado, daí ele entra dentro dessa coleta do lixo úmido, que é feito por uma coleta normal. Agora, se é um lixo reciclado, seco, eu tenho já uma coleta seletiva para ele. Então, vamos ver aqui essa questão da reciclagem. Por definição, a reciclagem entra que ela é um processo de conversão do desperdício em materiais ou produtos de potencial utilidade. Então, por exemplo, eu vi bastante pessoal usar alguns plásticos e fazer depois uma transformação dentro de usinas de reciclagem, pegar esse material plástico e fazer transformação em vassoura. Então é interessante, é um novo material, é um produto com potencial, ele é um produto com outra utilidade e eu apenas evitei o desperdício de jogar fora, lançar no aterro ou só queimar. Eu busquei então fazer a transformação desse material e dali então eu fiz um novo equipamento que pode ser utilizado. Então quando a gente entra nessa questão da reciclagem, a gente tem que ter essa concepção que hoje em dia já existe até mesmo as colorações das lixeiras. O pessoal obedece? Nem sempre. Vai andar na rua, você vai ver lá, não, aquele lixo estava muito cheio, eu joguei no outro. Ou estava tudo vazio, a pessoa nem quer olhar nada, ela vai lá e joga errado. Mas o adequado é tomar esse cuidado sim, essa atenção. Então, o vermelho é o plástico, a gente tem lá as garrafinhas. O azul é o papel. O verde é o vidro. A gente tem orgânico, que ele tem essa coloração marrom, e também o metal, aquela latinha, né? Algum material que a gente está utilizando, você vai estar descartando na lixeira amarela. Além da questão da coloração, existe também os desenhos, os símbolos deles. Então, vidro, né? Como se fosse um losango e tem um homenzinho jogando vidro lá. Aqui a gente tem um losango com o tipo de plástico, então aqui vai estar um númerozinho. Se vocês pegarem qualquer material plástico, vejam até mesmo nos copinhos plásticos, assim, olha embaixo, ele vai indicar qual é o tipo de material. Se é poliestireno, polietileno, se é um polietileno de alta densidade. Então, dentro desse losango, vai ter um númerozinho apontando para você qual é o tipo desse material. Além disso, se for só umas flechinhas pretinhas assim, é para os metais, então nesse caso o AL é de alumínio, né? O do papel, eles são flechinhas, 3 flechinhas mais gordinhas, que é nesse quesito, e quando a gente tem como se fosse um ímã puxando o material, aí sim é um símbolo para o resíduo de aço. Tá bom? Então, esse ponto é bem bacana da gente estar discutindo e conversando, porque ele está no dia a dia. Quando a gente entra em atividades de educação ambiental, uma das primeiras coisas que eles fazem com os alunos, né, ou com as crianças, é ensinar a cor das lixeiras. Ah, mas é só criança? Não, às vezes eles vão ensinando jovens, adolescentes, e fazem gincanas, tudo, mas hoje mesmo estava conversando com uma colega minha, que ela trabalha na área ambiental numa indústria, e daí eles precisavam estar cuidando, porque o pessoal estava descartando tudo errado os lixos, né, os resíduos. Então, o que foi feito? Uma gincana. Ah, vocês querem ganhar lá um prêmio, um vale, alguma coisinha? Então, vocês precisam descartar o lixo corretamente. Então, eles colocavam os resíduos que eles mesmos geravam no dia a dia, ali no meio fabril. Então, gera sempre um plástico. Gera esse papelzinho. Então, e era preciso que eles fossem, então, levar aquele determinado resíduo na lixeira certa. Então, tinha lá coloração amarela, opa, é metal, então eu vou jogar nessa lixeira. Orgânico, na lixeira marrom. O papel, na lixeira azul. Opa, esse vidro aqui é na lixeira verde. Agora, é claro que o grande carro-chefe que a gente sempre vai ver é a lixeirinha vermelha, né? E aí, então, que ela é para o plástico.
Então, eles fazem esse tipo de atividade também no meio industrial, né? Como eu comentei com vocês, às vezes é jogar na lixeira, às vezes é tipo fazer um basquete, você vai lançar aquele resíduo ali dentro, ganha um bônus, ganha um prêmio, alguma coisa, para incentivar com que as pessoas realmente separem o lixo. Só que assim, então a gente vê também adultos participando de atividades de educação ambiental. Só que os grandes colaboradores que realmente vão mudar a visão da família são as crianças. Porque as crianças, elas veem que você está jogando lixo errado, ela já fala, ó, tá errado, eu aprendi no colégio que não é assim. Então, a criança tem dentro dela essa característica de querer mudar, de querer fazer, ajudar. E daí ela fala mesmo, ó, você está jogando errado, esse daqui é um lixo úmido, é orgânico, você tem que deixar separado do reciclado, porque o reciclado é seco. Se você molhar o material seco, ele vai se perder, você não vai mais conseguir reciclar ele. Então, é legal isso, né? Tanto é que sempre quando tem algumas atividades em comunidades mais carentes, onde você precisa limpar aquele determinado bairro, aquela comunidade, eles já vão ali direto nas crianças, porque as crianças são realmente o carro-chefe, porque são a geração futura também, mas também são grandes agentes formadores que vão ficar ali dentro de casa falando com o vô, falando com a avó, com o pai, com a mãe, com o irmão mais velho, vai ensinar o irmão mais novo. Então é muito bacana que sempre eles tentam focar um pouquinho mais nas crianças. Então aqui a gente tem, novamente, é só uma figurinha para facilitar a visualização, né? Ó, vai cair isso na prova? Vai cair na prova, né? Lembrem qual é a coloração de cada tipo de resíduos, né? E assim vocês conseguem garantir também um ponto na prova, mas também vocês conseguem estar sabendo do dia a dia. Se você só vê uma coloração só por cor, às vezes a pessoa vai te perguntar, tá, mas aonde que eu jogo esse? Você já vai lembrar. Então, não, esse aqui é um plástico. Joga na lixeirinha vermelha. E assim por diante. A gente tem também aqui um diferente, que é uma lixeira cinza, que seria para o lixo não reciclável, que você também pode ter. Mas tem outros, né? Tem outras colorações. Temos desde lixeiras pretas para madeira e assim por diante. É interessante que até no condomínio onde você se muda, eles já colocam lá bem claro, não aceita que você descarte madeira, né? Então, às vezes, principalmente o pessoal vai fazendo uns móveis planejados, ficam com essa dificuldade, o que eu vou fazer com essa madeira, porque não estão recebendo, o pessoal não faz um descarte justamente porque tem uma dificuldade de estar reciclando esse material. Então, aqui, dentro de cada um desses resíduos, eu consigo separar o que é reciclado ou não, ou é tudo reciclado? Não, existe sim uma diferenciação entre eles. Então, o que é reciclado e o que não é, dentro então do primeiro aspecto do plástico. Então, eu posso reciclar tampas, potes, garrafas, recipientes de limpeza, brinquedo, balde. Isso de plástico você faz sim uma reciclagem. Inclusive, o pessoal tem feito troca, né, das tampinhas plásticas, você vai juntando, principalmente as da garrafa PET, né? Junta todas e depois vai trocar por ração. Porque ele é um material reciclado, ele tem sim um valor, né, ainda que pequeno no primeiro momento, mas você pode sim fazer essa reciclagem. O que não é reciclado no plástico? Tomada, cabo da panela, espuma, acrílico, embalagens metalizadas. Nossa, mas como assim embalagem metalizada? É do salgadinho mesmo. Ela é por fora, parece um plástico, mas por dentro tem um metal. Você não consegue fazer a reciclagem desse material. Com relação agora ao vidro, o que eu consigo reciclar? Garrafa, pote, copo, frascos de remédio, você pode sim. Porém, não consegue reciclar espelho, louça, cerâmicas, óculos e porcelanas. Olha que interessante. Então, às vezes a gente nem tem ideia disso, né? Pensa assim, não, mas espelho, nunca pensou, né? Mas espelho, então, é um dos exemplos que a gente não consegue reciclar. Agora a gente vai para o próximo, que seria o papel. Ele pode, então, ser reciclado através de jornais, revistas, caixas, rascunhos, escritos, papelão. Então, o pessoal usa também para transporte. Ah, vamos mudar de casa, vai usar aquelas caixas de papelão, depois joga fora. Então, você consegue sim reciclar esse material. Porém, dentro de materiais que tem papel, o que você não consegue seriam adesivos, justamente pela característica de ter papel com material colante, isso dificulta a reciclagem. Então, etiquetas, fita crepe,
o papel carbono, fotos. As fotos, além de terem, né, esse papel, a gente tem também a presença de outros compostos, então tudo que dá cor é porque houve uma pigmentação, e às vezes vem uma pigmentação com metais, então você pode trazer um prejuízo também e não consegue reciclar. Além de que, se ele é lançado de qualquer maneira no solo, esse material vai se degradando, então aqueles metais eles vão também sendo absorvidos pelo solo, trazendo uma contaminação maior. Papel também, o que você não recicla? Aquele papel engordurado, então limpou a boca ali, você não consegue reciclar esse material. Papel toalha, papel higiênico também não é reciclado. E agora, por último, do metal, eu consigo reciclar lata de refrigerante, óleo, sardinha, ferramentas, canos, arames e pregos. Porém, entram como exceção de material que não consegue reciclar clips, grampos, esponjas de aço, latas de tinta, pilhas e baterias, justamente pela composição, né, desse material. Então, a gente tem, por exemplo, mercúrio nas lâmpadas, que faz com que esse material você não consiga reciclar de jeito nenhum. Da mesma forma, é encontrado os metais em pilhas e baterias, e isso então dificulta de uma maneira bem grande esse material. Agora, com relação ao destino, então a gente já condicionou no saco, transportou, sejam por pessoas, sejam pelos maquinários. Agora eu vou destinar aonde que eu vou lançar esse meu resíduo sólido. Então, bem pouquinho, vocês podem ver aqui, ó, ele não entra aqui, ó, com 1% apenas, ele vai para compostagem. Os resíduos orgânicos deveria ir bem mais, porque a gente consegue deixar um solo bem fértil, bem bacana, mas a gente não vê assim uma conscientização muito grande dos brasileiros de vou separar esse daqui e vou fazer compostagem. É difícil, é claro que não é impossível, às vezes você até conhece alguém da sua família que tem ali um jardinzinho e faz a compostagem, mas a grande maioria não faz compostagem disso. Depois, então, seguida, a gente tem os outros, né? Mas a gente tem a unidade de triagem dos recicláveis, o amarelinho. Depois a gente tem o lixão. Esse é horrível porque daí gera todos aqueles animais, veículos de doenças. A gente gera gases que são lançados diretamente na atmosfera, churume que entra direto no solo e contamina o lençol freático. Então, 18% é bastante bem representativo ainda termos isso de forma de destino do resíduo. Então, lixão não é adequado. A gente tem os aterros controlados e eles têm menor proporção porque os aterros, como o próprio nome diz, controlados, eles demandam, né, um trabalho a mais. Então, tem esse cuidado também. Mas a grande maioria dos nossos resíduos sólidos urbanos são destinados aos aterros. Então, 64% para o aterro. Agora eu só queria entrar com vocês mais num quesito assim de definição. A gente tem diferenças entre resíduos e rejeitos. Então, o resíduo é aquele que eu vou poder descartar. Então, é aquele papelão, aquele saco plástico, um vidro. Eu vou conseguir fazer, sim, essa nova separação desse material e uma posterior reciclagem. Então, aqui, num primeiro momento, em azulzinho aqui, essa primeira parte da nossa figurinha, a gente fala dos resíduos. Ele é separado para o resíduo, pelo reuso e para reciclagem. Eu posso fazer o reaproveitamento em casa ou também enviar para uma cooperativa de reciclagem. A indústria de reciclagem de matéria-prima para novos produtos. Então, eu tenho esse cuidado aqui com relação aos resíduos. Mas, e com relação aos rejeitos? Rejeitos, eles também têm uma grande dificuldade, porque eles são destinados para as lixões, aterros controlados ou aterros sanitários. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, porque nesse quesito, os rejeitos, eles entram principalmente como aqueles resíduos úmidos ou orgânicos, que você não pode reciclar. Agora, os resíduos não, o resíduo vai sim para reciclagem. E aqui a gente só vai, então, estar comentando um pouquinho sobre a compostagem. Algumas pessoas têm em casa mesmo as composteiras, né? Outras apenas fazem a degradação e jogam fora, mas algumas pessoas ainda fazem isso lá no jardim de casa, tem um cantinho, enterra os resíduos orgânicos, vai fazendo, né, esse movimento de revirar um pouquinho, fazer com que haja uma boa umidade, uma boa concentração do calor, temperatura, né? Então também esse revolvimento das leiras
promove uma oxigenação, então você fazer movimentos assim, você pega um pouco do ar na atmosfera e traz naquela mistura da compostagem, né? E também tem sim a questão de que emite calor, porque ele está se degradando, então ele emite água, emite CO2, mas de qualquer maneira, como um produto bem viável e bem bacana, é a geração de um adubo orgânico que você pode utilizar para outros fins, e aí produzir o seu temperinho, produzir, às vezes tem gente que tem árvores frutíferas em casa, pode colocar no pé, nas raízes dessas árvores, né, das árvores, esse adubo orgânico, então permitindo uma maior valorização do material. Agora, a gente vai entrar um pouquinho só na questão da gestão e gerenciamento dos resíduos. Quando a gente vai falar, então, dos resíduos, é importante lembrar que a gente tem uma prioridade, que a gente chamaria de uma hierarquia dos resíduos. Então, ela foi primeiramente criado pela União Europeia. A União Europeia, quando ela falava assim, bom, resíduos, o primeiro ponto que a gente deve se preocupar é de não gerar. Não quero ter esse material lá. Então, seria o número 1 aqui. Não gerar o resíduo. Bom, mas se não tenho como não gerar, ele vai ser gerado de qualquer maneira? Então, eu vou pensar na redução desse resíduo que foi gerado. Então, ele era produzido em maior quantidade, eu vou tentar reduzir, diminuir. Além de diminuir essa geração do resíduo, eu vou tentar reutilizar. Você tenta reutilizar dentro do processo industrial, tenta reutilizar em casa, igual eu falei para vocês, usa o potinho de margarina, o potinho de requeijão, o copinho de requeijão para fazer essa reutilização, então você vai dando outros fins. Caso você não consiga reutilizar em casa, envia os materiais que são secos e possíveis de serem reciclados, você manda para reciclagem. Então, a gente está vendo que tem uma hierarquia, a gente tem um caminho disso. Então, primeiro, não gera. Poxa, gerou, então tenta diminuir. Tá, agora tenta utilizar de novo. Não consegue? Então manda para reciclagem. Se mesmo assim não consegue ir para reciclagem, significa que ele vai para um terceiro ponto, que é o tratamento. Então, quando a gente fala de incineração, por exemplo, queimar, ele pode ser considerado como uma condição de tratamento, né? Mas a disposição final, onde você vai lançar por último, entram, então, essas questões de lixos, aterros controlados ou aterros simples, né? Então, se alguém quiser saber um pouquinho mais a fundo dessa ordem de prioridade, que igual eu falei para vocês, já vinha de um grau de hierarquia da União Europeia, que ela mesma criou, falando um pouquinho sobre a gestão, o gerenciamento dos resíduos. Essa ordem é importante da gente estar sabendo. Ela foi, então, abordada na Lei 12.305, uma lei de 2010, mais especificamente no artigo 9º, tá? Então, aqui, esse é um ponto muito importante que a gente tem que estar sempre bem firme na nossa concepção. Antes de pensar em tratar, mandar para o aterro, a gente tem que pensar em não gerar aquele resíduo. Poxa, então será que eu, por exemplo, eu posso ir no mercado e levar a minha eco bag, né? Bag seria sacola, né, em inglês. Daí, eco é tudo aquilo que é ecologicamente mais correto, né? Preocupado com o meio ambiente. Então, se você leva a sua própria sacolinha, ao invés de você usar as sacolinhas plásticas, você coloca tudo lá, volta para casa. Pronto, você já tem uma primeira condição de não gerei resíduo, não gerei sacolinhas plásticas, né? Mas eu vou dizer assim, poxa, eu não tenho, o que eu vou fazer? Reduzir. Vou tentar, então, aproveitar, não colocar tanta sacola, mas aproveitar o máximo que for a capacidade daquela sacola, para então não levar para casa 10 saquinhos plásticos. Se eu conseguir levar metade disso, 5 ou até menos, poxa, melhor ainda. Tá, daí o terceiro ponto, reutilização. Essas sacolinhas do mercado a gente usa na lixeirinha do banheiro, na lixeirinha da cozinha, então você pode sim estar reutilizando e depois, caso você não precisou reutilizar e a sacolinha está parada, por ser um plástico, você pode levar para reciclagem, lembrando então que a reciclagem vai fazer primeiro um processo de recebe teu material, ele lava, limpa bem, depois ele incinera e vai formando pellets, né, uns materiaizinhos bem fininhos, né, através de extrusadoras, que a gente chama, são os equipamentos que vão fazendo uns fiozinhos assim, de plástico desse material, depois deixa bem picadinho, bem fininho, que a gente chama de pellets, e esse material, então, a gente consegue depois estar utilizando para outras fontes. Então, eu vejo o pessoal usar muito plástico para fazer vassoura, para fazer cabide, que são fins, assim, que a gente chama de
não nobres, mas também que você não precisava ter um cabide de matéria-prima recém-extraída da natureza. Você pode usar, sim, um cabide de material reciclado, de um plástico que um dia foi utilizado para outro fim e que agora você está utilizando para isso, tá bom? Então, o que eu quero deixar bem claro nesse slide é que a gente, antes de pensar, vou mandar para o aterro, vou tratar no incinerador, vou fazer um coprocessamento, né? Que a gente lança esse material para também nas fábricas, nas cimenteiras, tudo isso. Antes de você pensar no final, a gente tem que pensar lá no começo, em gerar ou não aquele material. E se gerou, tentar gerar menos, ou tentar reutilizar, reciclar e assim por diante. Aqui entra a regra dos R's, né? Reciclar, reutilizar, reusar. Então, vocês sempre vão estar vendo também isso. É importante lembrar que a gente tem uma legislação específica para isso, mas que essa concepção, ela não é nova, né? Ela não é recente, assim, ela já existia, igual comentei com vocês, na União Europeia, que tinha essa preocupação, eu vou cuidar então dessa geração e o que eu vou fazer com esse material. E por último, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o PGRS, que seria o Plano ou Programa de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. Então, a gente já sabe de antemão que a gente tem resíduos. A gente precisa saber como que vai coletar, como que vai tratar, destinar. Lembrando que existe ainda hoje um tal conceito que a gente chama de poluidor-pagador, que seria assim, nesse ponto, de que quem gerou aquele determinado resíduo, certo? Ele ainda vai ficar responsável mesmo depois que ele mandar lá para o aterro. Então, principalmente dentro dos processos industriais, eles fazem a emissão das MTRs, que são os manifestos de transporte dos resíduos. Você assina, olha, mandei lá para a Estre, mandei para outra empresa que vai fazer o tratamento desse resíduo. E eu fico responsável por aquilo o resto da minha vida. Não é só a empresa que recebeu que vai ter que tomar o cuidado, eu também, porque eu passei para ela o que tinha naquele material. Agora, e se eu omito alguma coisa? Eu não falo, por exemplo, puxa, tinha metal lá, não falei para eles. E eles vão fazer algum tratamento, incinerar, liberar metal para a atmosfera. Problema. Liberar material com metais no chorume, infiltrar no solo. Problema também. Então, a gente fica responsável tanto pela destinação correta, mas dentro desse caráter de poluidor-pagador, a gente fica responsável também de destinar o resíduo de maneira correta. Quando a gente fala do PGRSS, tá vendo que ele ganhou um S a mais do que só resíduos sólidos? Seriam resíduos sólidos de saúde. Ele tem um plus, né? São os resíduos que a gente viu que eles são um pouquinho mais perigosos, a gente tem que tomar uma cautela maior, porque eles vêm de saúde e eles podem, sim, terem algum contaminante biológico que pode fazer um mal para a saúde das pessoas que estão em contato com isso. Beleza? Então, vamos só falar um pouquinho do PGRS. Lembrando que o PGRS, ele entra no processo, ele tem o seu processamento de geração, você gerou aquele resíduo, eu vou descartar. Então, que quando eu for descartar, é necessário a gente identificar e quantificar. Então, saber o que foi gerado, saber quanto, sabendo você separar, não, isso é plástico, isso é madeira, isso é tal coisa. Então, lá existem tambores grandes para essa separação. Isso é bem legal disso, né? Às vezes até caçambas, de acordo com a quantidade que é gerada. Então, aqui estão os nossos resíduos plásticos, aí está o vidro, ali está o que era orgânico. Então, é bacana fazer essa separação, ou que a gente chama aqui de segregação. Separar diferentes materiais entre si, a fim de evitar. Então, poxa, misturou o orgânico com aquele papelão, o papelão começou então ali a entrar em contato com a água, ele começa a deteriorar, você já não consegue reciclar com tão boa qualidade. Sem falar que quem receber aquele material vai saber, opa, aqui é só papel, e ele já consegue trabalhar. Agora, se não, vai dar também um trabalho posterior para quem coletou aquilo e falar assim, isso aqui é plástico, isso aqui é metal. Então, às vezes, vocês vão vendo alguns vídeos que vai passando uma rampinha e tem trabalhadores dos dois lados, e eles já estão com o olhar tão clínico, aquilo ali já está tão no dia a dia deles, que a rampa vai passando com os resíduos em cima e eles vão separando, ó, plástico, vidro, orgânico, metal, e eles vão fazendo essa separação. O orgânico nem tanto, porque a gente já tenta a separação anteriormente, mas às vezes ainda existe pessoas que jogam no meio misturada, né?
Mas então seria metal, vidro, plástico, papel, tem ali um de cada lado, ele vai recebendo aquele material e o olhar clínico ali dele ligeiro já vai separando esse aqui, vai para um lado para o outro e a rampa vai passando, daí os outros do lado vão dando conta daquele material que ele não conseguiu separar ali, porque foi muito rápido, e assim até chegar ao fim da linha, com todo o material separado e assim destinar, né? Por que também fazem isso? Pois o valor do metal não é o mesmo do valor do papel, né? Nem questão de valor, nem questão de peso. Às vezes eu coletei lá 1 quilo de papelão, né? Ele realmente, às vezes, ele é mais volumoso, ele é pesado, mas às vezes eu consigo esse 1 quilo com menos material de metal. E o metal, ele vale mais, né? Então, vocês podem ver que volta e meia tem um assalto do pessoal nas fiações elétricas atrás do cobre, porque o cobre ele pode ser vendido, então, né, infelizmente você vê às vezes até umas pessoas descascando aquele material para fazer a venda do cobre, porque dali ele já é um material mais nobre, né, então ganha-se um dinheirinho com isso. Tá certo? Então vamos lá. Gerou os resíduos, eu vou descartar, porque eu não vou precisar mais daquilo. Eu vou identificar o que eu tenho, a quantidade, e dali eu vou separar o que é cada um com a sua característica. Depois disso, a gente entra nesse ponto aqui, ó, dessas latinhas, que é o acondicionamento temporário. Você vai deixar naqueles galões, tambores, alguns deixam também, igual eu comentei com vocês, nas caçambas. Deixa separadinho esse material, depois ele vai para a coleta, sendo que lá temos 2 coletas, uma coleta por reciclado, uma coleta por orgânico, e aí sim essa destinação final. A destinação final pode ser visto como uma forma de tratamento, então quando a gente incinera, eleva a temperatura, queima aquele material, ou vai para o processamento, que é visando, né, a formação e geração do cimento, tal, ou também para outros fins. Eu posso reciclar aquele material, eu posso, se é um material orgânico, fazer uma compostagem, gerar também uma terra mais fértil por causa da decomposição daquele material, né? E também, infelizmente, ir para alguns lixões, que é sem tratamento algum, ideia totalmente inadequada, por isso que eu creio que por isso que eles nem colocaram aqui, para não dar essa ideia de que, ah, não, lixão, beleza, mas né, não pode. Por quê? Gera gases e libera para a atmosfera, gera o churume e vai para o lençol freático. Então, o ideal é não ter lixão. O ideal é ter os aterros sanitários ou controlados, lembrando que o controlado tem uma tensão ainda maior. De qualquer maneira, o aterro fica com aquela manta geotérmica de proteção, evitando que o churume baixe. Tem a coleta dos gases e às vezes vocês vão ver até a queima dos gases, então ficam uns foguinhos em volta para queimar qualquer gás, evitando com que haja uma poluição atmosférica também. Então é bem interessante esse cuidado, essa atenção que tem. Ah, mas eu só vou evitar que o churume entre dentro do lençol freático, né, que ele infiltre no solo e encontre o lençol. Não, quando a gente faz essa barreira impermeável das mantas geotérmicas, também existem canalizações embaixo que vão pegando o churume e vão tratando. Então, no primeiro momento vai para uma lagoa e você coloca ali um tratamento, porque ele tem muita matéria orgânica e ele acaba se tornando até um material tóxico de tanto material complexo que a gente vê no churume. Então é comum, se vocês forem pesquisar, o pessoal faz muita pesquisa mesmo com o churume. É assim incrível, porque eles vão ver nutrientes, eles vão ver materiais tóxicos, eles vão tentar descobrir da onde que veio aquele lixo, né? Então é bem bacana. Quando a gente fala de lixo, eu só queria lembrar agora também de uma questão, que esse churume também é gerado, sabe aonde? Nos cemitérios. Ui, que nojo, né? Também, gente. Então também tem que tomar um cuidado nos cemitérios, porque o próprio corpo das pessoas é em deterioração, eles vão também liberando esses compostos e acaba indo contaminando o solo e o lençol freático. Também tem que pôr camadas protetoras do solo, evitando então que haja esse contato. Infelizmente, existem até alguns estudos que vocês podem dar uma pesquisada ali, né, dar um Google, e vocês vão ver lá churume nos cemitérios. Então, como tem uma preocupação enorme, que às vezes entra em contato com a água das pessoas, né? Aquele churume do morto também. Então, olha, gente, é pesadinho, né? Mas é uma realidade que a gente tem que se preocupar. Tá bom? Então, essa seria a aula de hoje, seria com relação, então, aos resíduos sólidos, tá bom? Então, a gente tem que tomar bastante atenção nesse ponto
que os nossos resíduos sólidos, eu vou deixar salvo aqui, eles fazem parte da nossa preocupação ambiental, eles fazem parte do nosso saneamento. Então, a gente viu lá a água tudo no primeiro bimestre, agora a gente estava vendo um pouquinho mais sobre a questão do esgoto, a questão da drenagem, agora dos resíduos. Então, esses 3 novos aspectos, né, dessas esferas vão entrar na nossa prova, tá? Semana que vem eu vou trazer para vocês um questionário para facilitar o que vai cair na prova, vai facilitar o conhecimento de vocês, ter ideia do que pode ser cobrado ou não. Então, lembrando que o primeiro trabalhinho está lá, quem ainda não entregou, corre para entregar, para não ser injusto com os outros que já fizeram no dia, tá bom? E dali na aula que vem a gente faz essa revisão, a prova vai ser remota, cada um na sua casa, como foi da vez anterior. Então, vocês podem entrar em contato comigo, sei que vocês estão de semana corrida ali com os TCCs, mas qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem mandar mensagem que eu vou respondendo vocês, tá bom? De qualquer maneira,